Fala, futuros auditores e auditoras, como que vocês estão? Eu sou o professor Bruno Giancarlo, professor de Contabilidade Geral Avançada Custos, e fui convidado pelo Aprovação nas 7 Fontes, pelo professor Eliezer e José Renato, salve, para comentar as questões de contabilidade que caíram na prova do Cefaz de janeiro, que aconteceu agora em maio de 2025. O gabarito definitivo já foi publicado, não tem mais o que fazer de recursos, mas eu vou comentar aqui para você aprender de uma vez por toda tudo de contabilidade e não errar mais nenhuma questão de prova da Sebrasp. Simbora! Aqui a primeira questão de contabilidade foi a questão 51. Uma sociedade anônima do setor comercial deve reconhecer contabilmente como despesa, no momento da sua ocorrência, o quê? Adiantamento de recursos por serviços que lhe são prestados no mês seguinte. Um adiantamento que é dado para a empresa para prestar um serviço no período seguinte não vai ser computado como uma despesa. Só fica entre contas patrimoniais. Vai ser alguma coisa mais ou menos assim, ó. Débito de caixa e bancos, que é entrando o dinheiro no patrimônio da empresa. E a contrapartida é a obrigação de fazer esse serviço, que a gente chama lá de adiantamento de clientes, que fica lá no passivo circulante. Isso aqui no CPC 47 pode ser chamado também de passivo de contrato. Passivo de contrato. Também pode ver esse nome aí na sua prova, se estiver falando do CPC 47. Então, não é essa. Descontos comerciais obtidos de um fornecedor de mercadorias. Desconto comercial a gente chama de desconto incondicional, certo? Incondicional. Quando a gente obtém um desconto incondicional, que é aquele de negociação por ter conseguido, por exemplo, se você comprar 2 unidades desse item, te dou um desconto de 20% na segunda unidade. Então esse desconto, esse valorzinho negociado, você não vai reconhecer como despesa. Você sequer vai registrar lá na contabilidade. Porque se, por exemplo, você adquiriu uma mercadoria para revenda do seu fornecedor de R$120, mas na verdade nessa negociação você conseguiu por R$100. Você vai fazer isso aqui, ó. Debitar estoques lá no ativo circulante em R$100 e vai creditar fornecedores em R$100 também. Se for uma compra a prazo, R$100 aqui também. Você vê que esses R$20 não ficaram em lugar nenhum. A gente aprende lá no CPC 16 que eles inclusive são retirados de custo de aquisição e não vão lá para o CMV quando você fizer abaixo desses estoques. Então também esse aqui não é. Consumo de material de expediente. Esse cara aqui, quando você fizer a aquisição de um material de expediente, por exemplo, comprei canetas para material de escritório. No momento da aquisição, você vai debitar lá almoxorifado ou material de escritório, mas isso aqui é uma conta de ativo circulante, de despesa antecipada. Aí você vai creditar o caixa e bancos, que é o valor que você pagou por esse material. Só que no momento posterior, quando você fizer o consumo dessas canetas, você vai jogar para despesa. Material de escritório, despesa com material de escritório aqui, pode ser qualquer outro nome. Isso é uma despesa. E você vai creditar o almoxorifado, que era a despesa antecipada. Xarifado. Ativo circulante. É esse aqui que ele perguntou, esse segundo lançamento aqui, ó. Então já temos o gabarito. Essa aqui pegou muita gente, que proposição de dividendos a serem distribuídos aos acionistas. Nesse momento de proposição, não existe lançamento contábil. Não tem lançamento contábil. Lançamento contábil. Por quê? Porque quando você faz a proposição dos dividendos, é uma mera proposição, você não fez a distribuição. Distribuição é quando você tira lá do lucros acumulados e leva lá para o passivo circulante da empresa, constituindo a obrigação de pagar os dividendos para os sócios. No momento da proposição, ela ainda precisa ser aprovada pela Assembleia Legislativa, se for uma SA. Então não tem lançamento contábil. Diferente se a gente estivesse falando de dividendos adicionais, que a gente sabe quando que a gente faz a DLPA, sobra um saldo lá em lucros acumulados, e a gente sabe que lucro acumulado para as SAs não pode ficar de um período para o outro. Então você pode fazer uma proposição ali de dividendos adicionais. Aí você saca do lucro acumulado e coloca em outra conta de patrimônio líquido, também lá, dividendos adicionais a distribuir. Aí quando for distribuído, vai para o passivo circulante e cria a obrigação. Aí quando for pago,
aí sai do passivo circulante, sai do caixa, matou a obrigação. Esse é o procedimento. Então aqui não tem despesa nenhuma. E o ICMS, incidente sobre a compra de mercadoria e revenda, também não é despesa, porque ele fica fora do custo de aquisição. Porque esse ICMS de entrada, você vai poder se creditar, ou seja, usar esse valorzinho para compensar o imposto a pagar no futuro, quando você vender essa mercadoria. Então, no momento da aquisição, você vai constituir aqui, por exemplo, estoques, vai ser, por exemplo, 100. Aí vamos supor que tem um ICMS de 18 aqui, o ICMS a recuperar, a recupe de 18 aqui, por exemplo. Aí o crédito vai ser caixa e bancos em 118. Então você constituiu aqui essa continha, ó. Essa conta é um direito, ou seja, fica lá no ativo circulante. E quando você tiver lá o ICMS a pagar, você vai abater esse valorzinho de 18 do tanto que tiver de ICMS a pagar lá no passivo circulante. Então não tem despesa aqui também. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão 52. Assinale a opção em que são representados ativos que, segundo a legislação societária, estão sujeitos à provisão para ajuste ao valor de mercado, quando este valor for inferior ao custo de aquisição. Vocês lembram de alguma coisa no CPC que você constitui uma provisão quando você compara um ativo com o valor justo dele e esse valor justo está inferior ao de mercado? Eu lembro de uma situação no CPC 18, mas não é de ajuste ao valor de mercado. É quando você tem lá um passivo a descoberto nessa coligada controlada que você investe e você reconhece essa parcela de prejuízo como uma provisão. No CPC 48, a gente tem alguns casos de provisão para aqueles instrumentos mensurados ao valor justo por outros resultados abrangentes, que é o VJORA, e pelo custo amortizado, que são dois tipos de investimento. Aqui ele trouxe investimentos e participação no capital social de outras sociedades, mas ele não falou que tem que ser uma controlada, que é o caso desse passivo a descoberto. E também não tem nada a ver com o valor de mercado. Então, para mim, essa D não faz sentido estar aqui. Aplicações de instrumentos financeiros destinados à negociação. É o instrumento financeiro mensurado pelo resultado, que é justamente, eu falei, tem provisão para o VJORA e para o custo amortizado. Não tem para esse aqui. Então, também não faz sentido ser a C. Direitos classificados imobilizados. Se você procurar no CPC 25 e no CPC 27, você não vai encontrar nada de provisão relativo a direitos no ativo imobilizado. Então não tem aqui também. E a mesma coisa para o intangível. Por eliminação, ficou essa aqui, direitos que tenham por objeto mercadorias do comércio da companhia. Isso aqui é estoques, porra. Tem que estar no CPC 16 isso aqui. Se você procurar no CPC 16, a única coisa que você vai ver relativa à provisão é esse item que eu trouxe aqui, ó. Podem surgir provisões resultantes de contratos firmes de venda superiores a quantidades de estoques existentes ou de contratos firmes de compras em andamento se as aquisições adicionais a serem feitas para atender esses contratos de venda forem previstas com base em valores estimados que levem à situação de prejuízo no atendimento desses contratos de venda. Ou seja, você fez lá um contrato de venda gigantesco com uma empresa, só que você não conseguiu comprar exatamente aquele custo de aquisição que te dá um lucro nesse contrato. E aí, para você continuar entregando ele, você vai ter que começar a assumir alguns prejuízos. É um contrato oneroso. Então aí você constitui uma provisão. Mas você está vendo que não tem nada a ver com valor de mercado? Aqui não tem nada falando de valor de mercado. Para mim ficou muito esquisito. Para mim a única provisão que a gente faz é quando você tem lá, o CPC 16 fala que você tem que avaliar os estoques pelo custo de aquisição, né? Ou pelo valor justo líquido de despesas de venda. Dos dois, o menor. Então, se você realmente tem uma situação em que o valor justo líquido de despesas de vendas, ou seja, para você vender aquela mercadoria, você vai sair no prejuízo, ou seja, menor que esse custo de aquisição, então você constitui o quê? Uma perda. Perda que vai para onde? Para o resultado. Resultado. Agora me diz onde que isso é provisão. Provisão é o que a gente vê no CPC 25. É um passivo de valor estimado, só que a gente não sabe ao certo se vai sair esse recurso da entidade. A gente acha que é provável. Então, para mim, essa questão merecia ser anulada. Não faz sentido. Eu não, pelo menos no meu conhecimento, não conheço nenhuma provisão dada aos estoques que não seja essa aqui que eu trouxe no CPC 16. Para mim, Sebrasp forçou muito a barra aqui. Mas fica o aprendizado. Vamos para a próxima questão. Questão 53. Assinale a opção em que é indicado o evento contábil que é evidenciado na DMPL da organização e que representa um aumento do valor
do patrimônio líquido durante o período coberto pela referida demonstração. Então aqui a gente tem que pegar uma operação dessas alternativas em que aumente quantitativamente o PL. Essa primeira aqui, reversão da reserva de contingências constituída em período anterior. Isso aqui é um fato permutativo. Você vai debitar lá a reserva de contingência, reserva contingência, que é uma conta de patrimônio líquido, e você vai acreditar no lucros acumulados, que é outra conta de patrimônio líquido. Ou seja, não alterou em nada o patrimônio líquido, só qualitativamente. Aumento de capital social com a utilização de reservas de lucros. É a mesma coisa que essa. A gente vai fazer aqui um fato permutativo. Debita lá a reserva legal, aqui uma reserva de lucros, e você vai creditar o capital social, porque você transformou essa reserva dentro do capital social, você solidificou ela lá. Então, também é um fato permutativo, não aumenta em nada o PL. Valor obtido com a venda de partes beneficiárias. Essa é a nossa resposta. Porque a parte beneficiária, quando ela é constituída, você vai debitar o caixa ou bancos, porque você conseguiu esse recurso com as partes beneficiárias, e você vai creditar aquela reserva de partes beneficiárias. Partes beneficiárias que fica lá no patrimônio líquido. Esse lançamento aumenta quantitativamente o patrimônio líquido, porque só creditou aqui e não debitou o patrimônio líquido de volta. Essa é a nossa resposta. Proposição de dividendos, porque nesse momento não tem impacto nenhum, não tem impacto algum no PL. A proposição não tem impacto no PL. Por quê? Proposição ainda tem que ser aprovada pela Assembleia Geral. Então a mera proposição não tem lançamento contábil. E aquisições de ações de emissão própria diminui o PL. Só que diminui o PL, não é que aumenta, diminui. Então tá errado porque não é um aumento do valor do PL. Porque aqui você vai ter o débito de ações em tesouraria, que fica lá no patrimônio líquido, mas como retificadora do PL, você vai creditar o caixa, que foi o valor da aquisição dessas ações. Então, gabarito, letra C, valor obtido com a venda de partes beneficiárias, ok? Questão 54. As informações a seguir estão relacionadas a determinado ativo imobilizado de uma companhia aberta ao final de certo exercício social. Aí dá as informações, com base nos dados hipotéticos apresentados, é correto afirmar que o valor da perda por desvalorização do ativo. Ou seja, ele quer saber a perda por impairment, daquele teste de recuperabilidade. Então o que a gente precisa fazer? Achou o valor recuperável. O valor recuperável é o maior entre o valor em uso e o valor justo líquido de despesa de vendas. Então esse ativo tem 250 mil de valor contábil já. O valor em uso aqui, 230, achamos. Então o valor em uso 230, achamos um deles. Agora a gente tem que saber o valor justo líquido de despesa de vendas. Ele traz aqui, ardilosamente, valor justo. Mas valor justo não é a mesma coisa que valor justo líquido de despesa de vendas. O valor justo é um valor genérico para todo mundo. Todas as entidades, para aquele ativo, terão o mesmo valor justo. Agora, o valor justo líquido de despesa de vendas é específico para a entidade. Porque cada entidade vai ter um custo diferente, gasto diferente, para conseguir vender aquele ativo. Imagina que você tem uma máquina que está em São Paulo, numa grande região industrial. É muito fácil encontrar uma outra empresa que vai conseguir comprar essa máquina de você. Então você não vai gastar com muito frete, não vai gastar muito lá com honorários, comissões de venda. Agora, se você tem essa mesma máquina lá no Acre, do outro lado do Brasil, e você só consegue vender essa máquina para São Paulo, você concorda que você vai ter custo de frete diferente, honorários diferentes, tributação diferente. Então, esse valor justo líquido de despesa de vendas vai mudar de uma entidade para outra, mesmo se tratando do mesmo ativo, ok? Então, o que a gente tem que pegar? As despesas incrementais diretamente atribuíveis à venda do imobilizado, que é 3 mil. Então, o VJLDV é o VJ menos despesa de venda. 240 menos 3, 237. Então, a gente tem que comparar 230 ou 237. Qual que é o maior? 237. O valor contábil é 250, então vai ter uma perda. Lembra que se o valor contábil fosse 230, por exemplo, a gente não ia fazer nada, tinha que manter 230. Então o valor recuperável sendo 237, a gente constitui a perda, que é a diferença entre o valor contábil e o valor recuperável, que deu 13 mil. Ok? Gabarito, letra C. Vamos para a próxima. A amortização de empréstimos de longo prazo por uma companhia aberta do setor industrial deve ser apresentada na DFC da referida companhia como amortização de empréstimo. Que empréstimo? Isso é um empréstimo tomado.
não é empréstimo concedido. Porque quem concede empréstimo pela sua própria atividade é banco. E ele falou aqui que é uma companhia aberta do setor industrial. Então você tem que inferir que ela tomou esse empréstimo. E ela está pagando só o valor do principal. A amortização de empréstimo, a gente sempre fala só do principal da parcela. E não dos juros passivos, né? A gente vai colocar no fluxo de atividades de financiamento. Os juros passivos, ele é encorajado a colocar lá no fluxo operacional ou alternativamente no fluxo de financiamento. Mas a parcela do pagamento principal é unânime, tem que ser no fluxo de financiamento. Beleza? Essa questão começa já a contabilidade de custos. E essa em específico eu achei uma crueldade, tanta coisa para a banca cobrar sobre contabilidade de custos, que testa realmente o conhecimento do concurseiro, vem me cobrar um negócio completamente ímpar, lá do rodapé da doutrina, naquele livro que serve de apoio lá para o pé da cama do examinador. Deixa eu tentar traduzir para o português o que é esse negócio de taxa de aplicação. Um doutrinador maluco aí, ele quis dizer que existe como a gente fazer rateio de custos sem a gente saber o rateio de todo o período. Ou seja, a gente consegue fazer uma estimativa de rateio antes do rateio em si. E ele chamou de taxa de aplicação de custos indiretos. Isso é exatamente o que está na afirmativa 1. Ó. A taxa de aplicação de custos indiretos de produção permite que o custo de um produto seja conhecido sem que se tenha encerrado o período considerado como base para a realização do rateio de custos indiretos de produção. Porque senão você só vai conseguir saber o quanto que vai ficar de custo indireto para cada produto depois que o período terminar. Porque aí você vai ter lá o rateio de fato. Não, com a taxa de aplicação, você consegue saber isso de forma antecipada. Mas é uma estimativa. Porque você não consegue ter certeza do futuro, né? Aí beleza, isso aqui é o conceito, tá certo. A taxa de aplicação dos custos indiretos de produção depende da estimação de... Estimação, ó, tá o nome aqui, ó, estimado. 3 variáveis: o volume de produção, os custos indiretos de produção, a incorrer e a forma de distribuição desses custos indiretos. É exatamente a mesma ideia que a gente tem quando vai lá fazer o rateio dos custos indiretos quando fechou o período. A gente precisa do volume de produção, porque você tem lá um valor, o valor de aluguel do galpão é R$5.000. Ah, foram produzidas 1.000 peças. Vai ser R$5 para cada uma. Os custos diretos de produção a incorrer é o valor do aluguel. E a forma de distribuição, estou falando do direcionador, que é justamente a quantidade produzida aqui no caso. Então são essas as variáveis mesmo, tá certo isso aqui. A diferença entre os valores estimados e os valores reais, ó, tem um valor estimado e tem um valor real. Os custos diretos de produção deve ser eliminada na contabilidade, com reflexo no custo dos produtos vendidos e no custo dos produtos que eventualmente ainda estiverem sendo mantidos em estoque. Mas isso é claro, porque lá na contabilidade, quando a gente for publicar no balanço, realmente fazer o registro, a gente tem que colocar o valor real. Esse valor estimado ele fica só para contabilidade gerencial. Então você não pode registrar valor estimado de custo indireto de fabricação, sendo que você já tem lá o prazo e as condições de colocar o valor real. Então por isso, para mim, isso aqui faz sentido, tá certo. E é por isso que são todos os itens corretos. Agora que o Sebrasp podia dar uma ajudada e cobrar um conceito mais perto do nosso mundo de concurso, poderia, né? Enfim, vamos para a próxima. Vamos lá. Considerando que as unidades inacabadas alcançaram um percentual de conclusão igual a 20%, é correto afirmar que o custo unitário das unidades produzidas em março foi de... Ele quer saber o custo unitário das unidades produzidas. Então, custo unitário total. Determinada empresa industrial que se dedica à fabricação de um único produto apresentou esses dados abaixo. Custo total de produção, 2.400.000. Quantas unidades iniciadas? Foram 20.000. E quantas foram inacabadas? 5.000. Só que a gente sabe que dessas 5.000, só completou 20% de cada uma. Então a gente tem que fazer aquele equivalente de produção. Se foram 5.000 terminadas a 20%, você multiplica isso pelo percentual e você acha o equivalente de unidades acabadas em custo. O equivalente de produção aqui, ó, o equivalente vai ser 1.000, que é 5.000 vezes 20%, vai dar 1.000. Beleza. E qual era a pegadinha aqui? Se 20.000 foram iniciadas, 15.000 foram terminadas. Então, unidades acabadas foram 15.000, o equivalente de produção foi 1.000, então foram 16.000 unidades produzidas. Se o custo total de produção nesse meio período foi 2.400, é só a gente dividir o 2.400 milhões por 16.000 e a gente encontra os 150 de custo unitário total por unidade. Gabarito, letra C. Tranquilo, meus queridos? Vamos para a próxima. No âmbito de uma empresa industrial, o sistema de produção por ordem, é aquele de encomenda, lembra? Apresenta como características em regra. Então você vê aqui ó, que tem várias alternativas repetidas, mudando um conceito ou outro aí sobre o sistema de produção por ordem. Então vou lá.
Então, o sistema de produção por ordem apresenta como característica produção por processo? Não, é por encomenda. Então, produção por processo, inclusive, é o nome do outro sistema. Então, por processo já pode eliminar. Ó, por processo já pode eliminar. Já estamos entre 3. Produção intermitente? Sim. A acumulação dos custos em uma conta específica para cada encomenda? Sim. Lá nos estoques você vai atribuir os custos a cada encomenda em separado. Por exemplo, custos da encomenda do pedido 15, custo da encomenda do pedido 27, custo da encomenda do pedido 38. Vai ter separado por continha lá. E aí quando tiver a saída desse produto específico, você bate o CMV exatamente do custo desse estoque que está registrado lá daquele pedido específico. Então realmente tem essa característica específica para cada encomenda. Flexibilidade e personalização dos produtos fabricados. É que eu te falei, é personalizável, por isso que é por encomenda. E o processo de venda anterior ao processo de fabricação. Claro, você não vai fabricar alguma coisa específica e tentar vender no mercado. Você espera alguém pedir, que é por encomenda, e vai lá e fabrica aquilo que a pessoa pediu. Então é tudo isso aqui, ó. Já acertamos. Qual que é o erro das outras, ó? Acumulação dos custos em contas representativas das diversas linhas de produção. Isso aqui é por processo. Não tem nada a ver com por ordem. Então também não é esse aqui. Produção intermitente, acumulação dos custos em uma conta específica para cada encomenda. Padronização dos produtos fabricados? Não. Isso aqui, a linha de produção contínua, por processo. Então também não é essa aqui. Show de bola? Vamos lá que está acabando. Vamos lá, com base nos dados hipotéticos apresentados, é correto afirmar que a margem de contribuição unitária do produto no período considerado importou em. Então, qual que é a margem de contribuição unitária? A gente viu que margem de contribuição unitária é preço de venda menos os custos variáveis e as despesas variáveis. Então, a gente tem o preço de venda aqui, que é 100. Os custos variáveis unitários de fabricação são esses, ó. Então, soma 20 mais 10 mais 6, 36. Só que o que muita gente errou aqui, que eles esqueceram de pegar as despesas variáveis aqui, ó, de 10. Muita gente fez isso, por desatenção. Então você tem que pegar o 20, o 10, o 6 e o 10, ó, 20 mais 10 mais 6 mais 10. Então é 100, que é o preço de venda, menos 46, que é a soma de todos os custos variáveis e despesas variáveis, que dá 54, gabarito C. E ó que bonito, tinha aqui, ó, 64 para você marcar errado, ó. Sempre tem a resposta para te enganar. Tranquilo? Vamos para a última, que foi a mais polêmica de todos para mim. E agora, para mim, a questão mais polêmica. Se for aumentada a participação dos custos fixos nos custos totais de uma empresa industrial, sem que haja qualquer outra alteração, inclusive no valor dos custos totais. Ou seja, ele quer que você aumente um pouquinho a proporção dos custos fixos versus os custos variáveis, sem aumentar o custo total. Então, por exemplo, se a gente tem um custo de 100 e o custo fixo e variável estão lá 50-50 cada um, ele fala assim, e se a gente fizer 60-40, der uma desequilibrada, o que acontece nas outras variáveis que a gente usa para tomar decisão na contabilidade de custos? Então aqui, ele te dá um monte de casos e a gente tem que ver. Nessas questões, o melhor é você atribuir números e fazer o teste das alternativas. Então aqui ele pede margem de contribuição, coloca aqui o lucro calculado no custo de absorção, coloca PEC, vê aqui a alavancagem, vamos ver todos esses caras. Nesse exemplo que eu coloquei, o preço de venda é 110, aí eu fiz exatamente isso aqui, ó, custo variável 50, custo fixo 50, e nesse eu mantive o preço 110 e coloquei 10 a menos no custo variável, 10 a mais no custo fixo. Então vamos ver primeiro o que acontece na margem de contribuição. A margem de contribuição na situação 1 é 110 menos os custos variáveis e despesas variáveis, ou seja, 110 menos os 50. 110 menos 50, 60. Aqui é a mesma coisa na situação 2, 110 menos 40. Então 110 menos 40, 70. Então a gente teve um aumento da margem de contribuição. Então a gente já consegue eliminar a A. Não teve redução, teve aumento. Aí o PEC, ponto de equilíbrio contábil, que é o custo fixo mais a despesa fixa dividido pela margem de contribuição total. A gente acabou de calcular ela. Então vamos lá, o PEC na primeira situação vai ser 50, que é o custo fixo aqui, ó. Esse cara aqui, ó, 50, dividido por quê? Por 60, que é esse aqui, ó. 50 por 60, dá 0,83. Na segunda situação, PEC. Se você pegar o custo fixo aqui, ó, 60. 60 dividido por 70, que ó, a margem de contribuição aumentou, dá 0,85. Aumentou. Então, aqui na letra A, porque eu tinha pegado outra prova. É a letra C. A letra C parece estar correta, porque ó, aumento da quantidade de produtos necessária ao atingimento do ponto de equilíbrio. Aumentou 0,02, porque a margem de contribuição aumentou, mas os custos fixos também aumentaram. Então depende dessa proporção aqui.
Então nem em todo caso isso vai acontecer. Agora, por último, o grau de alavancagem operacional. Você tem que pegar a margem de contribuição total e tirar pelo lucro. A margem aqui foi 60, o lucro é 10, porque 110 menos 100. Você vai ter 60 dividido por 10, dá 6. Ok. Também na segunda situação, 70, que aqui é a margem de contribuição, dividido por 10, 7. 70 dividido por 7. Então esse aqui, ó, que é a letra E, realmente está certo e foi o gabarito dado. Só que essa aqui, para mim, também está certa, mas depende dessa proporção que você faz. Em alguma situação pode acontecer de ter uma redução aí do PEC. Mas nesse exemplo que eu trouxe aqui, matemática não mente, aumentou o PEC. Então depende muito do aumento proporcional do custo fixo. Então para mim essa questão tem 2 gabaritos. Paciência, a Sebrasp não anulou e estamos aí com esse gabarito estranho. Então poderia ser a C também, na minha opinião. Agora, redução do lucro calculado com base no custeio por absorção, isso não necessariamente vai ter uma redução, então isso aqui também não é. E redução dos custos a serem rateados entre os produtos. Pelo contrário, se você vai ter mais custo fixo, você vai ter mais rateio para os produtos. Então isso aqui também não é. E aí fica essa coisa aí de 2 resultados. E essa foi a última questão da prova da Cefaz do Rio de Janeiro. Espero que vocês tenham gostado e me sigam no meu Instagram, me sigam nas minhas outras redes, TikTok, YouTube. E fico muito agradecido pelo convite aí do pessoal da aprovação nas 7 fontes, que tem aí revolucionado os materiais e aulas para concurso da área fiscal. Os caras estão dando um couro em todo mundo aí, gente. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais!